Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que bem. Nesses dias aí que estão afastados sem aulas em razão da quarentena. Eu sinto saudade da sala de aula, sinto saudade de vocês, de interagir com alunos. Para mim isso é muito bom. Porém, pensando em vocês que estão aí esses dias sem aulas, eu resolvi, com as minhas turmas, gravar os vídeos da aula. Gravar então como se nós estivéssemos tendo as aulas. Talvez um pouco de forma resumida, para não ficar 3 horas de gravação, ficar muito extensa, cansativo, enjoativo para vocês. Até seria um pouco impossível, porque a aula é um pouco mais dinâmica, nós temos a troca de ideia, nós temos perguntas, nós conversamos ali, a interação, então por isso ela fica mais extensa. Aqui com o vídeo eu tento diminuí-lo ao máximo possível, ser mais objetivo para que ele não seja cansativo para vocês, porém, sem que falte as informações essenciais para vocês, tá certo? Estou fazendo isso aqui com muito carinho, espero que vocês entendam o trabalho, às vezes um erro ou outro, a luminosidade não é a melhor, eu estou na minha casa, com a webcam do meu computador, tentando efetivamente levar o conhecimento até vocês para que vocês não fiquem prejudicados. Por que é importante estudar esses vídeos? Porque a faculdade não suspendeu as aulas, ela suspendeu as aulas presenciais. Então vocês continuam tendo que acompanhar no AVA e pelo desafio Nota Máxima todas as atividades que são postadas. Quando nós retornarmos às nossas aulas, nós não vamos retornar de onde nós paramos as aulas presenciais, mas de onde nós paramos aqui pelas aulas virtuais. Então, assistir essas aulas aqui não é uma facultividade, é uma obrigatoriedade para aqueles que querem efetivamente acompanharem o curso, tá certo? E hoje nós falaremos aqui sobre processo e procedimento nos dissídios individuais, uma questão fantástica e importantíssima para o processo do trabalho, tá certo? Então, eu espero que vocês acompanhem aí os slides, acompanhem a minha fala e vamos entender um pouquinho mais sobre o que é processo e procedimento no dia de hoje. Antes de falar ainda sobre processo e procedimento, eu preciso lembrá-los de que quando nós falamos de dissídios individuais, nós falamos daquelas ações que é reclamante contra reclamado. Lembra que eu falei para vocês? Dissídio coletivo é as ações envolvendo os sindicatos e dissídios individuais é as ações que envolvem pessoas, ok? Vamos lá então. Vamos falar primeiro sobre o que é elementos da ação e essa questão do processo e do procedimento. Novamente, lembrando, tá? A ação tem aqui como um direito abstrato, autônomo, público, em regra, subjetivo, constitucionalmente assegurado a qualquer pessoa física, porque é um direito de si. Se você se sente lesado por algo que aconteceu na sua relação de trabalho, ou que seja outro processo, você tem o direito de ingressar com uma ação. É um direito subjetivo, ninguém lhe tira esse direito. Muitas vezes as empresas cujo qual faço defesa perguntam, olha, eu posso processar o empregado porque ele entrou com uma ação e essa ação foi sem fundamento? Não. Ele tem pleno direito de ação. Se a ação for sem fundamento, ele sofre as consequências depois da sucumbência, que nós estudamos na aula passada. Então, o direito de ação é um direito subjetivo, um direito constitucionalmente garantido, que ninguém pode tolir, ninguém, na verdade, deve tolir o direito de ação. Com relação aos elementos da ação, nós temos umas características essenciais e necessárias. Elementos da ação são situações obrigatórias para dar validade
para essa ação. Então, eles representam critérios afirmativos de ação, tá certo? Vamos lá. Primeiro elemento da ação é o item 2.1. Vão anotando aí no caderno de vocês, vamos trabalhando isso daí. O que é esse primeiro elemento? As partes, elas são essenciais em uma ação. Nós já falamos sobre partes na semana passada. Quem são as partes? Autor e réu. E no processo do trabalho nós chamamos as partes de reclamante e reclamado, tá certo? Outro elemento da ação aqui, a causa de pedir. O que é a causa de pedir? A causa de pedir nada mais é do que a narração dos fatos. Então, os fatos são as causas de pedir. Eu narro. Por exemplo, a empresa deixou de pagar horas extras. Eu trabalhava 10 horas por dia e recebia 8 horas por dia. Então, isso é minha causa de pedir. Qual que é a minha causa de pedir? Eu estou mostrando para o juiz aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero o pagamento de 2 horas extras, né? E lembrando aqui que o artigo 319 traz dois tipos de causa de pedir. A causa de pedir remota, tá certo? E a causa de pedir próxima. A causa de pedir remota, especificamente, trata-se dos fatos. E a causa de pedir próxima é a fundamentação jurídica. Então, na petição inicial não tem que ter os fatos e os fundamentos? Ok. A causa de pedir remota é os fatos, é aquilo que eu estou narrando, e a causa de pedir próxima é os fundamentos. É onde eu vou mostrar o porquê que eu tenho direito a isso. Então tá bom. Lá no artigo 62 da CLT, fala que a jornada de trabalho ela tem um limite, tá certo? Então, eu trago ali algumas questões fundamentais. O próximo elemento da ação é o pedido. Então, todas as ações como elementos têm partes, causa de pedir, que é os fatos e os fundamentos, e o pedido, tá certo? O pedido também ele subdivide em imediato e mediato, tá certo? O imediato sempre é o quê? Eu quero uma prestação jurisdicional do Estado. Então, eu quero que a empresa seja condenada. Condenada ao quê? Condenada a efetuar o pagamento das horas extras. Quando eu falo condenada a efetuar o pagamento das horas extras, eu falo no pedido imediato, tá certo? Então, pedido imediato é a prestação jurisdicional e o pedido imediato é o bem da vida pretendido pelo autor a ser tutelado na ação judicial. Tranquilos? Vamos passar para outra situação. Pressupostos processuais. O que são os pressupostos processuais? Os pressupostos processuais são condições mínimas para a constituição e desenvolvimento regular de um processo. Tá? Então, pressuposto processual. Condições mínimas para a constituição e desenvolvimento regular do processo. Vamos dar uma analisada nessas situações. Na verdade, estou passando nisso um pouco rápido com essas questões, elementos das ações, pressupostos das ações, porque isso vocês já trabalharam em teoria geral do processo e processo civil, tá bom? Então, é só um panorama geral para vocês recordarem essa situação. Primeiro aqui, pressupostos processuais de constituição. Então, pressupostos processuais de constituição, como o nome diz, é pressuposto processual que vai criar o processo. Sem isso, eu nem consigo começar o processo, tá? Vamos lá para o primeiro. Petição inicial, por óbvio, sem petição inicial eu não começo um processo. Jurisdição, tá? Nós já trabalhamos isso, jurisdição é competência, então tem que ter uma jurisdição, tem que ter um juiz investido para isso. Citação, tá certo? Então o processo somente se forma após a citação do réu. Ele constitui, antes disso, o processo não posso falar que ele tem uma constituição antes da citação.
a capacidade da parte. Nós falamos também na semana passada sobre capacidade de parte, tá? E depois disso nós temos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo vai ser dividido em duas partes, positivo e negativo. Então vamos lá, pressupostos positivos de desenvolvimento. Petição inicial apta, então aqui eu vou um pouco mais além, porque para constituir eu preciso de uma petição inicial. Para constituir. Depois, para desenvolver, eu preciso que essa petição inicial seja apta, porque se ela não for apta, eu não consigo desenvolver, tá certo? Então, um processo que o juiz manda emendar a petição inicial, eu não emendo, ela não é uma petição inicial apta. O processo ele não vai dar seguimento, tá certo? A citação válida, olha a diferença também. O de constituição, eu só preciso da citação. Para o desenvolvimento válido e regular, a citação não precisa ser válida. Nós falamos na aula de citação, não sei se vocês lembram isso, sobre a notificação, que eu tenho várias modalidades de notificação. E a notificação tem que tomar cuidado, porque às vezes a notificação ela pode parecer válida, mas ela não é. Então, o processo só vai ter um regular desenvolvimento caso a citação seja válida. O juízo seja competente, já estudamos sobre isso também. Capacidade processual, já falamos, que é aptidão para praticar atos processuais. E a capacidade postulatória, que é o fato do quê? Do advogado estar constituído dentro daquele processo, tá certo? Então, a capacidade postulatória, ela é somente do advogado. O próximo, já aqui os pressupostos negativos de desenvolvimento, eu tenho litispendência. A litispendência, então, é uma ação idêntica a outra em andamento. Eu tenho duas ações aqui, duas ações idênticas, o que acarretará a extinção de um dos processos, o último no caso. A coisa julgada, quando algo já foi tratado em outro processo. E o próximo, a preempção, perda do direito de ação após 3 abandonos consecutivos. Eu lembro vocês, né, que nós também já falamos sobre preempção, que nós temos um processo de trabalho, a preempção provisória, 2 abandonos consecutivos e uma suspensão de 6 meses de atividade, e o terceiro abandono, a preempção definitiva. Tá? Legitimidade é mais um dos pressupostos da ação, tá certo? Então, nós também temos a classificação da legitimidade, ela pode ser ordinária e pode ser extraordinária, tá? A ordinária é aquela que é minha, né? Que eu autorizo, quem autoriza é o próprio titular do direito, ou eu dou direito a alguém ingressar com uma ação no meu nome. Já a extraordinária ela é diferente, porque ela vem uma autorização diretamente pelo sindicato. Então, faço uma troca de pessoa, nesse caso. Não sou eu que estou propriamente me representando. O sindicato é quem me representa, tá certo? Sem muitas vezes a minha autorização, porque ele é o sindicato da categoria, está pleiteando direito alheio em nome próprio. Então, não é uma representação em si. O sindicato não está falando em meu nome, está falando em nome dele, pleiteando direito de outra pessoa, certo? E o próximo pressuposto processual é o interesse processual. Para mim, um dos mais importantes, porque uma ação sem interesse, ela é uma ação totalmente infundada, né? Então, eu tenho que ter esse binômio aqui, necessidade mais utilidade. Eu recebo, às vezes, cliente no escritório, dizendo assim, olha, eu fui mandado embora, né? E o meu empregador não vai pagar a minha rescisão. Eu falo, como assim não vai pagar? Quando que você foi mandado embora? Eu fui mandado embora ontem. Eu falei assim, olha, você tem 10 dias para receber. A lei determina que o seu empregador tem o máximo de 10 dias para você receber, tá certo? Então você tem que aguardar. Se passar desses 10 dias sem que você receba, aí você tem que ingressar com uma ação. Então, não, eu quero ingressar com uma ação agora,
Porque eu sei que ele não vai me pagar. Ele não pagou ninguém. Eu não tenho ainda o chamado interesse processual. Por quê? Porque ele ainda não infringiu a regra. Eu posso até acreditar, pelas experiências anteriores, que ele irá infringir, mas por enquanto ainda ele não infringiu, tá? Então, interesse processual é essencial para inaugurar um processo. Vamos começar a falar agora aqui sobre as diferenças entre processo e procedimento, porque efetivamente nós vamos entrar agora para falar em processo e procedimento. Até esse ponto, nós estávamos falando, como eu disse, sobre elementos e pressupostos da ação, que são questões que vocês já viram lá no processo civil, em teoria geral do processo. E agora nós vamos tratar de processo e procedimento, que são coisas específicas do processo do trabalho. Então, o que é um processo? Né? O que eu penso de processo? Processo nada mais é do que um conjunto de atos processuais de forma ordenada, de uma ordem lógica. Então, eu tenho vários atos processuais. Petição inicial, citação, contestação, audiência, sentença. Veja que existe uma ordem, tá certo? Sincronizada, e vários atos processuais. Então, a existência de vários atos processuais de forma ordenada e sincronizada, de forma lógica, eu chamo isso de processo. O que é o procedimento? Procedimento é a exteriorização do processo, é a forma como o processo vai desenvolver. Então, todo processo vai ter petição inicial, contestação, audiência, sentença. Mas como vai ser a forma do desenvolvimento? Qual será o prazo da minha contestação? Quantos dias a sentença tem que ser prolatada? Quantas testemunhas eu posso ouvir num processo? Tudo isso é através de um procedimento. Vocês já ouviram falar em processo civil que vocês têm um procedimento comum e o procedimento especial. Aqui agora nós vamos passar a tratar o procedimento comum, tá? Então, tipos de procedimento comum. Nós temos como procedimentos comuns na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. Então, prestem bastante atenção, que a partir de agora nós estamos falando de coisa nova para vocês. De novo, eu tenho 3 tipos de procedimento na Justiça do Trabalho. 3 ritos. Rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. São 3 formas distintas do processo acontecer. Tudo isso levando em consideração particularidades que estão dentro do processo. Nós vamos começar aqui a estudar o procedimento ordinário. O rito ordinário, ele rapidamente nós vamos falar sobre ele, porque ele é um rito grande, extenso, talvez o principal que nós trabalhemos aí durante o resto do semestre, tá certo? Então, o rito ordinário, ele é um rito por exclusão. Então, sempre essa pergunta: como eu vou saber qual rito utilizar? Rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo? Por exclusão. Tudo que não couber no rito sumário e no rito sumaríssimo vai para o rito ordinário. Entendeu? É muito simples essa regra. Tudo que não cabe no rito sumário e sumaríssimo vai ser pelo rito ordinário. Simples, muito tranquilo de trabalhar isso, eu não tenho dúvidas mais, tá? Por isso que ele é um procedimento adotado por exclusão. A previsão dele está no artigo 837 a 852 da CLT, que são coisas que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. O rito sumário, ele já é um rito diferente, ele também é considerado por um rito de alçada, tá certo?
O rito sumário, ele só é aplicado nas ações cujo valor da causa tem até 2 salários mínimos. Então, ele é um rito pouco utilizado, muitas vezes, porque é comum as ações trabalhistas terem um valor elevado, tá? E é um rito, então, utilizado aqui para as ações que têm até 2 salários mínimos vigentes no momento do ajuizamento da ação. Ele é um rito simples, não cabe nenhum tipo de recurso, a não ser que seja matéria constitucional. Então, não cabe nenhum tipo de recurso, a não ser que seja matéria constitucional. Tá? Coloquei aqui que essas ações são ações aí chamadas na Justiça do Trabalho como ações de alçada. Vamos tratar agora do rito talvez mais importante para a aula de hoje, que é o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo cai muito em prova, porque ele é muito importante. O rito sumaríssimo, vocês veem aqui, ele foi criado pela Lei 9.957 de 2000, tá certo? E inseriu na CLT os artigos 852A e 852I. Eu preciso que vocês abram o material de vocês, a CLT, o Vadmecum lá dentro da CLT, e acompanhem esses artigos aqui, que nós vamos fazer a leitura de bons artigos e principais artigos aqui que tratam do rito sumaríssimo, tá? Primeira questão, quando eu sei que eu vou para o rito sumaríssimo? Quando a minha ação não exceder a 40 salários mínimos vigente à data do ajuizamento, tá? Então, no momento de eu ajuizar a ação, o valor da causa der menos que 40 salários mínimos vigentes, o meu rito, a minha ação, será distribuída para o rito sumaríssimo. E se der mais? Aí, por exclusão, vai para o rito ordinário. Então, a distribuição ela é feita de forma automática, ela não é uma escolha sua, tá certo? Ela é feita de forma automática pelo sistema. Ele vê o valor da causa, joga para o rito sumaríssimo. Vê o valor da causa mais alto, joga para o rito ordinário. Vê que o valor da causa tem até 2 salários mínimos, joga para o rito de alçada, tá certo? Por que isso? Porque, em tese, quanto menor for o valor da causa, mais rápido a ação tem que ser julgada. Então, no rito sumaríssimo, nós vamos ver aqui que ele tem alguma particularidade diferente do rito ordinário para trazer a ele uma celeridade no processo. Então, ele precisa ser mais rápido. Eu vou pedir muito cuidado aos alunos, principalmente aqueles que trabalham como estagiário, às vezes em juizado ou escritório de advocacia. É muito comum o aluno confundir o rito sumaríssimo com o procedimento do juizado especial cível. E é muito errado, porque apesar de ser um rito que deve ser célere, ele não se confunde com o rito do juizado especial cível, tá? Tem algumas diferenças aqui básicas, né? Bem basilares ali, que dá característica ao rito sumaríssimo. Primeira questão aqui, a ausência da administração pública. Então, olha o artigo 852A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, como eu disse novamente, tá? É um rito ordinário por exclusão. O rito sumaríssimo em relação ao valor da causa. Porém, eu tenho uma exclusão, eu tenho uma exceção, que é o quê? Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autarca e fundacional. Então, todas as vezes que a administração pública for uma reclamada, estiver no polo passivo, obrigatoriamente o rito será o ordinário e não o rito sumário, independente do valor da causa. Então, vem comigo. Rito sumaríssimo.
causas até 40 salários mínimos. Exceção, quando o polo passivo for ente da administração pública direta, autárquica e fundacional, porque daí, pela questão da pessoa que está no polo passivo, o rito será obrigatoriamente o ordinário e não mais o sumaríssimo, independente do valor da causa. Estamos claros com esse ponto? Ok. Petição inicial no rito sumaríssimo. A petição inicial no rito sumaríssimo também tem algumas particularidades interessantes. Vamos lá. Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 1. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Então, nós temos essa peculiaridade em geral no processo do trabalho. A petição inicial ela deve ser liquidada. O que é liquidar? É você mostrar especificamente o valor dos seus pedidos. Então, eu quero pagamento de aviso prévio. Eu tenho que colocar na minha petição inicial o valor que representa esse aviso prévio. Ah, eu quero pagamento de horas extras. Eu tenho que colocar na minha petição inicial o valor dessas horas extras. De FGTS, a mesma coisa. Então, eu tenho que liquidar exatamente, até mesmo para saber o valor da causa, para saber se ele vai para o rito ordinário, ou se ele vai para o rito sumaríssimo, ou se ele vai, se for o caso, para o rito de alçada, tá certo? Então, é essencial a liquidação e a indicação do valor da causa. Não se fará citação por edital. Outra peculiaridade do rito sumaríssimo. No rito ordinário, segue a regra comum que nós já estudamos lá na notificação. No rito sumaríssimo, é proibido a citação por edital. Por isso, o autor deve indicar corretamente o endereço da reclamada. Se ele não fizer isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, o processo será extinto. Então, errei. Indiquei o endereço errado da empresa reclamada. O que vai acontecer com o processo? O processo será extinto. Eu vou ter que entrar novamente com o processo. O próximo aqui é a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Já disse a vocês que todas as vezes que eu ver Junta de Conciliação e Julgamento na CLT, leia-se Vara do Trabalho. Então veja que a CLT, a legislação, prevê realmente um procedimento bem rápido, célere, prazo máximo de 15 dias. Na prática, consegue-se cumprir esse prazo de 15 dias? Efetivamente, aqui na cidade de Anápolis, é muito difícil hoje pela quantidade e volume de processos que tem nas varas. Mas os processos de rito sumaríssimo, eles têm o que é chamado de pauta especial. Então, eles são realmente mais céleres. E, tecnicamente, as audiências deles são mais curtas, então os processos são mais rápidos, tá? Aqui, em média, em 30 dias, 40 dias, resolve um processo pelo rito sumaríssimo, o que hoje seria considerado bem rápido. Então, vamos à unidade aqui. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante dos dispostos no inciso 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. O que é o inciso 1 e o inciso 2? O inciso 1 está relacionado à administração pública, tá? Então, se eu incluir no polo passivo a administração pública, o meu processo será arquivado, extinto. E o 2 é a indicação com relação ao valor da causa, tá bom? Eu preciso especificamente indicar o valor da causa e
liquidar o meu pedido. As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. Então, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, a intimação chega para o advogado pelo correio. Difícil acontecer isso hoje, mas pode acontecer. Se você não avisou no processo a mudança de endereço, a notificação, a intimação, será considerada como válida, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as provas no procedimento sumaríssimo. Que tipo de prova eu posso produzir no procedimento sumaríssimo? Eu posso produzir todo e qualquer tipo de prova permitido em direito. Aqui é uma das coisas que as pessoas confundem com relação ao juizado. Eu posso pedir prova pericial? Sim, eu posso pedir prova pericial no rito sumaríssimo. Eu não tenho nenhum óbice à relação às provas periciais. Vamos lá, artigo 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Então, eu não preciso requerer de forma prévia a produção de provas no rito sumaríssimo. Não preciso falar primeiro, olha, eu quero produzir provas testemunhais. Eu quero produzir provas periciais. Se for necessário para o desenvolvimento do processo, se for necessário para o deslinde da ação, eu vou produzir essas provas. Então, as testemunhas chegam ali para prestar o seu depoimento sem que antes tenham sido previamente intimadas, sem que antes tenham sido indicadas, sem que eu tenha apresentado um rol de testemunhas, tá? Então, não preciso aqui fazer um requerimento prévio das provas produzir. E veja isso, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Nós temos o que nós chamamos de audiência una no rito sumaríssimo. A audiência no rito ordinário, ela pode ser una, mas em regra ela vai ser fracionada, uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução e julgamento. No rito sumaríssimo, eu já tenho o que nós chamamos de audiência una, onde a conciliação e o julgamento serão na própria audiência, tá? Então aqui, parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Então, como nós já falamos, no processo do trabalho vigora muito o princípio da oralidade. Então, aberta a audiência, o juiz vai perguntar se tem ali proposta de conciliação, se as pessoas querem conciliar. Se as partes decidirem não conciliarem, o juiz, então, abrirá ali um prazo para que a outra parte manifeste sobre os documentos apresentados. Então, você terá ali o prazo de 10 minutos para realizar a impugnação da contestação apresentada pela empresa reclamada. Está aqui, ó, imediatamente. É na audiência, nós até comentamos isso em sala de aula. É naquele instante em que serão apresentadas as suas impugnações. Tudo bem? Olha, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade. Já exemplifiquei para vocês que em outra oportunidade, no caso do meu processo, o juiz concedeu prazo para que fosse feita a impugnação de forma escrita, prazo de 5 dias. Por que ele concedeu? Porque a empresa reclamada anexou ao processo 2.000 documentos, 2.000 páginas de documentos. Então, era impossível fazer a impugnação ali correta no prazo de 10 minutos. Então, ali foi uma absoluta impossibilidade de fazer a manifestação naquele prazo. Por isso, o juiz concedeu, então, um prazo de 5 dias para que as manifestações fossem efetivadas de forma escrita, através de petição,
lá no escritório para que você analise corretamente os documentos, não haja então nenhum prejuízo ao seu cliente. Seguindo aqui, as testemunhas. Até o máximo de 2 testemunhas para cada parte. Comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Então, aqui uma regra que diferencia também do rito ordinário. No rito sumaríssimo, eu posso levar até 2 testemunhas para cada parte, tá certo? E no rito ordinário, eu posso levar até 3 testemunhas para cada parte. Então, eu tenho aqui um número limitado de testemunhas, tá? E como eu disse, independentemente de intimação. Você vai levar essas testemunhas de forma espontânea. Parágrafo 3º. Só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Olha só, lembra que nós falamos ali no parágrafo 2º que é independente de intimação, mas poderá ocorrer a intimação quando? Quando eu comprovar que a convidei e ela não compareceu. Então, se você tem receio daquela testemunha não comparecer, o que você vai fazer? Você vai fazer uma notificação ou uma carta convite convidando a testemunha a comparecer na audiência. Você pode pedir para a testemunha assinar ou enviar para ela por correios via R. Se ela não comparecer na audiência no dia, você mostra essa carta para o juiz e fala, olha, convidei a testemunha e ela não compareceu. Aí o juiz, então, vai proceder à intimação por oficial de justiça e se ela não comparecer mesmo com a intimação por oficial de justiça, essa testemunha terá uma condução coercitiva para comparecer no processo. Tudo bem? Vamos seguir. Um dos pontos aqui muito relevantes. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, objeto da perícia e nomear o perito. O que é a prova técnica? A perícia, tá? Então, cabe sim perícia no rito sumaríssimo, uma das grandes diferenças dele do juizado. Cabe sim perícia no rito sumaríssimo, quando a prova do fato exigir. Exemplos: insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, doença ocupacional, são fatos em que eu preciso de prova técnica. Quem pode provar se a doença está relacionada à atividade laboral é somente o médico. Então, eu preciso de prova técnica nesse ponto. Então, eu preciso de um perito. Então, eu preciso de uma perícia. Certo? E o parágrafo 4 me permite fazer isso tranquilamente. Não tenha dúvidas, tá? É possível sim a realização de prova técnica, é possível sim a realização de perícia no procedimento sumaríssimo, no rito sumaríssimo. Vetado. Parágrafo 6º. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Então, o perito realiza a perícia, confecciona o laudo, anexa esse laudo ao processo e o juiz vai intimar as partes para manifestar com relação a esse laudo no prazo de 5 dias. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante e justificado nos autos pelo juiz da causa. Então, esse parágrafo está dizendo o seguinte: se a audiência for interrompida em relação à perícia, o prazo máximo para acontecer a perícia, as partes manifestarem e o juiz dar a sentença é de 30 dias. Como eu já disse, talvez esses prazos sejam difíceis de serem cumpridos, mas é fato que o rito sumaríssimo ele é mais rápido do que o rito ordinário.
E a sentença? Como se dá a sentença no rito sumaríssimo? A sentença ela tem uma diferença. Por quê? Vocês vão lembrar que no processo civil, quando você estudar a sentença ela é feita por 3 tópicos: relatório, fundamento e dispositivo. No rito sumaríssimo, artigo 852-A, ele diz que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com o resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Então, veja que interessante. Eu não tenho na sentença do rito sumaríssimo o relatório. Então, o juiz, quando ele começar a proferir a sentença, ele vai falar: dispenso o relatório com base no artigo 852-I da CLT e passo a análise. Então, ele já vai direto para o fundamento e depois ele já vai direto para a parte dispositiva, que nós vamos trabalhar de forma mais minuciosa na frente. Nós vamos ter uma aula para tratar da sentença, tá certo? Então, eu tenho aqui uma questão diferente do rito ordinário. Rito ordinário, eu vou precisar de relatório, de fundamento e dispositivo. Rito sumaríssimo, dispensado o relatório. Obrigatoriamente vai ser apenas fundamentos e parte dispositiva, tá? Por quê? Porque a sentença ela também precisa ser mais curta, ela precisa ser célere. Então, o relatório dá trabalho, dificulta o trabalho. Então, por isso, a legislação dispensou o relatório, tá certo? Como eu disse para vocês, o propósito é fazer um vídeo mais curto da aula, para não se alongar e ficar demasiado chato e trabalhoso para vocês. Eu peço que vocês leiam o material complementar. Eu coloquei um outro vídeo que está disponível no YouTube de outra aula, de outro professor, lá na pré-aula, para vocês estudarem. Vou colocar esse vídeo aqui no local da aula, lá no AVA. Deixei o material escrito no local da aula e algum questionamento para vocês na pós-aula. Então, existe algo bem completo para vocês estudarem em casa e não terem dúvidas. E se tiverem dúvidas, o que eu faço com as dúvidas? As dúvidas você vai enviar para o meu e-mail, que eu deixei disponível desde o primeiro dia de aula. O e-mail professorluisguilherme@outlook.com. Na verdade não é professor, né? É profluisguilherme@outlook.com. Então mandem as dúvidas por e-mail que eu vou respondendo. Quem sabe, se houver muitas dúvidas sobre o mesmo tema, eu posso até gravar um vídeo para esclarecer melhor as dúvidas. Peço a vocês gentilmente que façam a leitura desses artigos, principalmente aqueles artigos relacionados ao rito sumaríssimo, que julgo de ser muito importante ao estudo, uma matéria importante que cai muito em prova da OAB, que cai até na nossa prova, vai cair na nossa prova. Como eu disse, isso daqui é um material de aula, é uma aula que está sendo disponibilizada para vocês, tá? Então, conto com a ajuda de todos, conto com o estudo de todos e até o próximo encontro. Obrigado por terem me escutado.